Vamos então repercutir o que significam estes dados, essa nova pesquisa da Genial Quest. Quem está aqui conosco é Eric DK, analista político. DK, seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. É sempre uma alegria estar aqui no seu programa para dividir um pouquinho da análise de cenário, um pouquinho também de como a turma do mercado financeiro entendeu um pouco dessa última pesquisa Quest. Perfeito. Política está afetando demais o mercado financeiro. A gente viu aí alguns eventos nestes últimos 2 meses que mostraram que os analistas, os investidores estão muito atentos a este cenário eleitoral, DK. O que traz essa nova pesquisa e qual foi a reação inicial? Pois é, Gabriel, essa nova pesquisa cristalizou já um sentimento que tem dentro de vários players, dentro de vários agentes do mercado financeiro, de que é um cenário bastante controverso para o Flávio Bolsonaro, é um cenário de uma certa cristalização da posição do presidente Lula. Em decorrência disso, a gente viu, então, um impacto negativo na Bolsa hoje, porque houve um entendimento de que a possibilidade de alternância está cada vez menor. E com quem eu conversei hoje, eu conversei com diferentes representantes do mercado financeiro, há um sentimento de grande decepção no que diz respeito a essa candidatura do Flávio Bolsonaro. Hoje eu ouvi muitas perguntas sobre a possibilidade do surgimento de uma terceira via, algo que entrou já também na roda, nas conversas, em conversas ainda em off da turma ali do mercado financeiro, já muito descrente de uma possível reviravolta aí, num sentido positivo para a candidatura do Flávio, em decorrência desses últimos acontecimentos e desse impacto que teve aí por caro, que teve a questão do PIX, a questão do tarifaço. Então, hoje, o sentimento dentro do mercado financeiro, eu conversando com um amigo, ele falou, Eric, resume numa frase só, tristeza total, porque há um sentimento de que diminuiu bastante a possibilidade de alternância de poder. E são esses dois fatores que aparecem na pesquisa que causam essa frustração, Eric. É a posição de Flávio Bolsonaro em relação a essa nova possibilidade de tarifação ao Brasil e o caso Banco Master com vazamento dos áudios. São estes dois pontos principais? Esses são os dois pontos principais e ainda tem um certo receio dentro de várias conversas que eu fiz sobre o surgimento de fatos novos, sobre o surgimento de um possível vídeo, sobre o surgimento de novos áudios contra o Flávio, o que no entendimento de muitos agentes do mercado financeiro seria a derrocada final para a candidatura dele. Eu acho que ainda é muito cedo, tá, Gabriel, para a gente ter uma visão cristalizada do desfecho dessa campanha. Eu já acompanhei pelo menos 6 eleições. Eu sei que há 4 meses do pleito há ainda muita coisa para acontecer. A pesquisa Quest também traz um ponto importante que mostra que 36% daqueles que se posicionaram em relação a um ou outro candidato nessa pesquisa pode ainda mudar de voto. Isso é muito relevante porque dentro do que ainda está para acontecer, dentro da disputa eleitoral que ainda vai ocorrer, ainda tem muitos elementos que podem ser decisivos para uma candidatura para um lado ou para o outro. E chama atenção que a tendência é que a gente fique, que o eleitor brasileiro fique mais ativo, mais engajado nessa eleição depois da Copa do Mundo. Quando virar ali um mês de julho, a gente começar a entrar em agosto, estiver mais próximo de outubro, que é quando acontece a eleição. Então, hoje o cenário realmente favorece ao Lula. Hoje o cenário é um cenário de não ter alternância, mas, na minha opinião, Gabriel, ainda está muito cedo para a gente ser taxativo no possível desfecho. O fato é isso. Tem uma frustração dentro do mercado financeiro, isso tem impactado já os números e há, inclusive, uma certa expectativa. Hoje eu ouvi muitas perguntas sobre possível terceira via. Eu não entendo, neste momento, a possibilidade de uma terceira via e também não entendo, neste momento, com os elementos que a gente tem, a possibilidade do Flávio desistir. E, considerando um outro ponto que é muito importante, Gabriel, hoje, o Flávio, no pior cenário, e aí eu já conversando com outros institutos de pesquisa, conversando com o Instituto Indexa Pesquisa, que também trouxe alguns levantamentos, eles mostraram que
no pior cenário do Flávio, ele teria 25%. 25% representa o piso do bolsonarismo. Isso é o suficiente para levar o Flávio para um segundo turno. Então, reforçando, o momento é desfavorável ao Flávio, o sentimento dentro do mercado financeiro é de uma busca de uma outro nome, uma busca de uma terceira via, que eu não ainda enxerguei que nome que seria, e a gente tem que esperar ainda os próximos meses, porque ainda está muito cedo para a gente ter uma visão concretizada de qual vai ser esse desfecho de uma eleição que ainda, eu acredito, vai ser muito disputada. A leitura, DK, é de que são duas eleições distintas, separadas, primeiro e segundo turno, que caso tenha a possibilidade de Flávio ir ao segundo turno, ele não desistiria deste cargo, e só há possibilidade de terceira via caso Flávio Bolsonaro saia da disputa. Essa é a leitura por fora, pelo menos do que temos até agora de cenário? Ainda faltam 4 meses. É esse o ponto, Gabriel. Você foi certeiro aí na sua avaliação. Está sendo colocado, primeiro, a possibilidade do Flávio desistir. E se o Flávio desistisse, então surgiria uma terceira via, porque o voto útil correria para ele, o voto anti-PT, o voto polarizado que está na direita, centro-direita, correria para um outro candidato. Mas eu não acredito na desistência do Flávio com o que a gente tem hoje. Por quê? Porque o Flávio parte de 25%. 25% é muito forte, é um número muito alto numa eleição disputada, que o coloca no segundo turno. Então, existe esse cenário com o Flávio e sem o Flávio, mas eu acredito com o que a gente tem hoje, a permanência do Flávio nessa disputa e, de certa forma, a permanência do Flávio com os números que a gente tem hoje traz a vitória do Lula, porque o Lula está se beneficiando, sim, dos últimos acontecimentos que vocês trouxeram no quadro anterior, a questão do VOCAR, a questão do tarifaço, a questão também desse pacote de benefícios que o Lula tem distribuído. Então, o Lula tem, neste momento, vantagem. Agora, se isso vai permanecer, é que eu tenho muita dúvida. A gente tem que esperar um pouquinho mais, tem que esperar os eleitores estar mais ativados. Eu acredito que essa ativação vai começar a ficar mais concreta a partir de agosto, depois da Copa do Mundo. Eric DK, analista político, obrigado pela participação aqui no Fechamento de Mercado. Meu caro, um ótimo trabalho a você. Até uma próxima. Obrigado a você. Sucesso com o programa, Gabriel. Forte abraço. Valeu, obrigado.